Olá, pessoas. Hoje a gente vai estudar dois assuntos de uma vez nesse mesmo vídeo, que são os modal verbs e a diferença entre simple past, present perfect. Vamos entender bem os conceitos por trás disso aí e como entender, né, finalmente, de uma vez por todas, como usar tudo isso. Eu digo isso porque até mesmo os nativos cometem erros nisso aqui, né? Ora por preguiça, ora porque também eles não recebem uma explicação tão profunda, né, quanto o que uma filosofia da linguagem pode fornecer, por exemplo, né? O que são os modal verbs, de modo geral, né? Os modal verbs, eles são aqueles verbos, né, que já desde Aristóteles percebeu que nem toda frase pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Esses verbos, eles vão ter esse aspecto de tratar da futuridade das coisas. Então, verbos como poder, né, e dever são noções que não podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas, né? Se eu digo para você que eu posso pular 5 metros, não é nem verdadeiro nem falso, né? Você vai ter que esperar eu pular para ver se é verdadeiro ou falso, né? E se eu digo assim, você deve parar de fumar, né? Também não é verdadeiro ou falso, né? Você pode obedecer uma ordem ou não. Um dos modais mais famosos que a gente conhece, né, é o will, né? Will, que é o modal do futuro simples, né? Mas vamos ver todos aqui agora, né? Então, a gente pode classificar entre possibilidade e necessidade, né? O poder e o dever. De possibilidade, a gente tem o can, que em geral diz respeito à capacidade física ou mental, né? Essas explicações aqui elas são falsas, né? Cuidado, né? Estou mostrando aqui para vocês porque alguém pode dizer para vocês que isso aí é verdade, né? Mas o certo mesmo é só esse do meio aqui, ó. He can speak three languages fluently, né? Ele tem a capacidade física ou mental de fazer é, essa performance aqui, né? Essa ação. Então use can para isso. Cuidado que o can também pode ser o substantivo lata. Então, você tem aquele famoso trocadilho, né? Can you can a can in a can? Você pode enlatar uma lata numa lata, né? Então, cuidado com isso aí, né? Could é o can no futuro do pretérito, ou seja, com essa desinência iria, né? Então isso aqui é falso, isso aqui é um... beleza, isso aí até funciona, eu vou explicar aqui para vocês, né? Mas isso aqui é o que a gente chama de pretérito imperfeito. Esse aqui, ele é o mais preferível dos significados, né? Mas esse aqui pode acontecer também, né? Ele não é tão comum assim, né? Mas a gente vai ver bem quais seriam os casos que isso acontece, né? Mas, por exemplo, could, né? Mais uma vez, não vai ter a ver com permissão, possibilidade, só com habilidade. É a mesma coisa do can, só que no futuro do pretérito, né? Poderia, né? Em outras palavras, seria o can de uma forma mais educada, né? Em vez de você perguntar se você pode fazer isso, você poderia fazer isso, né? Mas o could ele é especial, né? Eu posso usar ele em pelo menos três tempos verbais, né? I could, eu poderia. I couldn't geralmente é utilizado para expressar o pretérito imperfeito, né, que é aquela ação do passado que era um hábito do passado, né? Podia, né? Claro que eu posso usar a versão positiva também, né? I could do this during my childhood. Eu percebo que se eu colocar algum advérbio que diz respeito a um período do passado, né? Então esse aqui, ele vai ter significado de um pretérito imperfeito, podia, né? Se eu usar aqui algum advérbio de futuro, né? Sei lá, I could do this tomorrow, but I won't. Percebendo que o futuro do pretérito é sempre isso, é um futuro que é frustrado por algo do passado, né? Então, eu não irei, mas eu poderia fazer isso amanhã. Então, como eu coloco aqui um advérbio de futuro, né? Isso aqui é o futuro do pretérito. Um advérbio de, na verdade aqui isso aqui é uma locução adverbial, né? De um ato do passado, couldn't vira um pretérito imperfeito, podia, né? Ele também pode ser simple past, né? I couldn't see anything yesterday, né? E a gente vai ver logo em seguida, né, que o simple past ele vai sempre clamar por um when, né? Por um quando as coisas acontecem num determinado instante particular do passado, né? I couldn't see anything yesterday. Não pude ver, né? Então, tomar cuidado aqui com as traduções do Google Tradutor, né? Ele não consegue atingir essa precisão aqui desses três tipos verbais que são apontados aqui, respectivamente, ao futuro do pretérito, pretérito imperfeito
e simple past. Esses advérbios aí é que te guiam para você usando o mesmo modal mudar o tempo verbal, né? Para poder também nós temos o might, né? Interessante, né? Nós temos essas três diferenças aqui, né? Que é o can, might e may, né? No português, todos eles poderiam querer dizer poder, né? Mas isso aqui tem a ver com capacidade física ou mental, né? Capacity. Isso aqui tem a ver com probabilidade, possibilidade, né? Probabilidade, possibilidade. E esse aqui é permissão, né? Eu costumo fazer uma piada durante as minhas aulas sobre, por exemplo, um homem que está no bar e tenta falar com uma garota desconhecida lá. Após perguntar o nome, iniciar uma conversa, ele pode perguntar assim, né? Can I kiss you? Posso te beijar? Né? Ela pode até dizer sim, né? Mas quando o rapaz tenta beijar, ela vai dizer, ei, calma, né? O que foi que aconteceu? Não. Eu disse que você tem a capacidade física ou mental de beijar, né? Você tem boca, você tem consciência, né? Mas você não tem a permissão, né? Certo mesmo, deveria você ter me perguntado com May, né? May I kiss you? Posso eu te beijar? Né? Então, essas diferenças são negligenciadas, né, em geral, pelos nativos, né? Mas o May é o poder da permissão. Já o Might ele é utilizado quando você está mais interessado assim, em lidar com possibilidades, por exemplo, né? The sky is gray, so it might rain tomorrow. Pode chover amanhã, porque eu tenho uma boa razão aqui para acreditar que há uma chance, né? Uma probabilidade, né? Uma possibilidade X de esse evento aqui acontecer, né? Em geral, os nativos acabam usando o may para tudo, né? Ou may ou can. Então seria esse mais ou menos aí, né? Essa seria a lista completa aqui dos poderes, né? O caso canônico do dever é o must, né? You must do it. Só lembrando, viu? Depois de modal você nem usa infinitivo, nem usa qualquer tipo de conjugação verbal. Ele é o seu auxiliar, né? Auxiliar modal, né? E aqui você vai colocar a forma padrão do verbo, né? Que é a conjugação da primeira pessoa do singular do presente indicativo, né? I do, né? Would you do? You must do it. Você deve fazer isso. Utilizado quando você quer expressar obrigação, até mesmo dedução, né? Por exemplo, 2 plus 2 must be 4. Então fica fácil assim, né? É, a forma educada do must deveria ser o should, né? Que é o deveria, ou seja, a forma do futuro do pretérito, né? Mais uma vez é como se eu estivesse dizendo assim, né? Você deve fazer isso, mas eu não mando em você, né? Ou seja, esse caso inicial, que diz que eu não mando em você, é uma forma de demonstrar uma certa humildade, e eu não tenho o direito de dizer assim, you must, né? Mas you should, né? Você deveria, né? Mas serve para expressar conselho, recomendação, sugestão, né? Então esses três aqui, ó, estão certos. You should listen to your mother, né? He should wear a suit to the conference. He should tell her he isn't going, né? Tudo isso aqui serve, né? Esse shall, né, serve para convites, né? Por exemplo, shall we travel to Miami? Devemos viajar para Miami? Vamos viajar para Miami? Que tal viajarmos para Miami, né? É. Esse ought to, né? Pode ignorar, ninguém usa isso mais, né? Mas ele teria a mesma função do should, mas não precisa se preocupar com ele, né? Por último, somebody will, né? E o would, que eles servem para, respectivamente, colocar qualquer verbo no futuro simples e no futuro do pretérito, né? I will eat this food. I would eat this food. Eu comeria essa comida, eu comeria essa comida. Lembre-se que você não pode usar o futuro do pretérito de forma vã assim, não. Todo futuro do pretérito ele vai exigir, né? Nem que esteja oculto pelo contexto, que exista um passado que frustre esse presente aqui, né? I would eat this food, but it is too hot. E a gente vai ver como isso é importante também agora nas instruções da segunda lição aqui, que é da diferença entre Simple Past e Present Perfect. Imagine, por exemplo, que um locutor, né, um narrador de uma luta do UFC,
diz assim, né? Ele vai anunciar que um dos lutadores perdeu a luta porque ele caiu do ringue, né? Então, em vez, depois que um deles cai, né, do ringue, em vez de dizer assim que X perdeu a luta, né? X perdeu a luta, ele vai simplesmente dizer assim, ó, X saiu do ringue. Todo mundo vai deduzir, né? Porque eles conhecem as regras, que esse verbo aqui, né? E essa expressão em geral está anunciando que o rapaz perdeu a luta, né? É uma pressuposição, né? Perceba, não importa que você diga de que horas ou a que instante em particular esse rapaz saiu, né? A ideia do narrador era expor que esse rapaz perdeu a luta porque ele saiu do ringue. Então, nos casos em que você lida com o Simple Past, onde não importa quando o evento aconteceu, mas só importa que ele aconteceu, né? E ele vai determinar um evento, né? No presente, dizer que tal evento do presente é consequência desse evento do passado, né? Independentemente de quando ele aconteceu, você usa o present perfect, né? Então ele pode dizer assim, ó, que X has left the ring, né? Então, qual é a estrutura geral do present perfect? Subject pronoun have e participle of the verb, né? Do verbo. Por isso que é importante você ir lá sempre no conjugador, dar uma olhadinha naquelas formas do verbo, né? As três formas máximas do verbo. Por exemplo, I eat, I ate, eaten, né? Então, aqui, ó, eu vou usar isso aqui, ó, no participle, né? Nesse caso aqui eu usei o verbo leave, né? I leave, I left, left. Já sei disso porque eu memorizei, né? Mas você não é obrigado a saber de antemão, né? Vá lá naquele site que você descobre, né, essas três formas possíveis do verbo, né? Simple present, simple past e participle, né? Então essa é a grande sacada, né? Por exemplo, aqui desses exemplos, né? Percebe que nós temos a mesma tradução em português, eu vi esse filme, mas aqui eu uso a estrutura do present perfect, né? I've seen this movie, né? I have seen this movie. E aqui I saw this movie, que é o simple past de si, né? Tem a mesma tradução em português. Qual seria a grande diferença, né? O português ele não se importa com essa diferença, mas o inglês sim, né? Aqui, em geral, você teria que dizer quando, né? Todo Simple Past vai perguntar sobre um when desse fato, né? Quando isso aconteceu, né? Simple Past é para dizer quando as coisas acontecem num instante particular, né? Esse aqui é só para dizer, por exemplo, que esse filme não é mais inédito para mim, né? Por quê? Porque eu já vi esse filme, porque eu vi esse filme. Detalhe, é para o Present Perfect. Algumas palavras-chave serão importantes para te lembrar, né? Dar um gatilho de que você está lidando com um tipo de passado que não se importa com tal instante particular do passado. Quais são as palavras-chave? Né? Already, que é já, né? Ever, que é sempre, né? Por isso que tem aquela expressão forever, né? Para sempre. And ever, né? Que é a negação do ever. Né? Yet, still, before. Dentre outras expressões, adverbiais de tempo que não te compromete com um instante em particular do passado, né? Só quer dizer que diz respeito assim, a um período do passado, um período incerto, um período assim, e que não importa exatamente quando aconteceu, mas aconteceu durante aquele tempo ali, né? Então, é por isso que normalmente muitas pessoas explicam present perfect como é um evento do passado que acontece dentro de um intervalo, não dentro de um instante, né? Perceba que esses conceitos são totalmente arbitrários, né? Intervalo, um instante, né? Tudo depende do quanto você acha que um tempo suficientemente pequeno é um instante, né? Por exemplo, há quem diga que um dia é pequeno o suficiente para ser um instante. Um ano, né? Um século, né? Depende da escala que você esteja trabalhando. Então, isso aí é arbitrário, depende do contexto, do seu objetivo locucionário, o que você quer dizer com isso, e é a escala na qual você está trabalhando, né? Então, sempre que você vir essas palavras-chave aqui, ó, lembre-se, né? Vai falar algo no passado, vai ser no present perfect necessariamente. E por que o nome é present perfect, né? Porque é um presente perfeito, um presente que lida com o evento do passado que o provocou. Então, por exemplo, né, todo present perfect ele vai ocultar ou vai pressupor um evento do presente, né, que foi causado por esse evento do passado, né? Por exemplo, this movie is not new for me because, né, ou seja, você vai ter sempre esse período composto, né? I've seen it already. Olha, usando aqui a nossa palavra-chave, né?
esse filme, né, ele não é novo pra mim porque eu já ouvi antes, né? Então, todo Present Perfect é sobre isso. O Simple Past não. O Simple Past é um mero informativo de quando aconteceu algo, né? Ah, I saw this movie yesterday. Ou seja, você vai pedir um time frame de instantes, né, arbitrariamente decidido como um instante, para que você lide com o Simple Past, né? Então, não vamos esquecer disso, né? Por último, tem um exemplo aqui bem interessante do cachorro aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Esse aqui. My name is Nippy. Have you seen me? Né? Tipo, você me viu, né? A ideia não é saber de que hora você me viu, né? Claro que isso pode passar a vir a ser útil, né? Mas de antemão as pessoas querem saber, primeiro, você já ouviu, né? Então, isso é uma forma de descomprometer, por assim dizer, né? O seu interlocutor a te dar tanta informação assim, não, calma, né? Eu tô preocupado com o meu cão, eu quero achá-lo, né? Primeira informação é, você ouviu, né? No caso, seria o cachorro perguntando para quem quer que estivesse olhando para ele, né? Você me viu, né? Primeiro me diga, você me viu, depois me diga de que horas aconteceu, tá? Se for relevante, esse caso, né? Mas a ideia do Present Perfect também é eliminar esses ruídos, né? Essas informações a mais sobre tempo que talvez não sejam relevantes para a situação, né? Também a gente pode falar que existem casos, né? Por exemplo, que são canônicos, né? Que não poderiam ser nunca ditos no Simple Past. Por exemplo, tem um priminho que faz tempo que eu não vejo, e eu digo assim, você cresceu, né? You grew up não daria certo, porque eu teria que arbitrar por um instante, sei lá, yesterday. E não faz sentido eu dizer assim, nossa, você cresceu ontem, ou você cresceu no dia 12 de janeiro de 2011. Isso não faz sentido, né? Até porque eu teria que falar cada um dos instantes em que ele cresceu, né? Mas a gente sabe que isso é humana e tecnicamente impossível, porque isso ocorre em intervalos infinitesimais, né? Então, esse é o tipo de coisa em que você tem que falar necessariamente no present perfect. You've grown up. You've grown up. Você cresceu, né? Alguns fatos metafísicos também, né? Seria interessante pensar nisso, por exemplo, Deus criou o universo, né, em 7 dias, né? Mas veja, ele estava criando o tempo ainda, né? Vamos supor assim, Deus criou o tempo, né? Se Deus estava criando o tempo, né, ele não poderia ter criado o tempo em um instante particular, né? Então, God has created the universe, or the time, né? Nesse caso. Foi Deus quem criou o tempo, né? Então, também é um fato em que não teria, por definição, como colocar num instante particular, né? Também outras WH questions que não se importa com o when, né? Mas, por exemplo, perguntar qualquer outra coisa como who, ou where, né? Quem, quando, onde, de quem, né? Esse tipo de pergunta é interessado em saber qualquer uma dessas informações e não quando. Só perguntas como quando é que exigiriam uma resposta no Simple Past, né? When did you do this, né? Quando você fez isso? Agora, where was my car, né? Eu perguntaria assim, yesterday, né? Teria que arbitrar por um time frame aqui. Se eu usei o simple past verb to be aqui, né? Onde esteve, né? Cuidado para não traduzir feito Google, né? Estava um pretérito imperfeito, né? Se fosse um pretérito imperfeito, a gente diria assim, né? Where my car, né? Used to be, né? Por exemplo, onde ele costumava estar, né? O que é meio estranho pensar nisso, né? Mas a gente tem uma conjugação perfeita para was, que é esteve, né? Where was my car yesterday, né? Mas eu poderia perguntar assim, né? Where have they launched the atomic bomb in 1945? Aqui a resposta seria assim, Japan, né? Ninguém está perguntando de fato quando é que foi que aconteceu, né? Poderia simplesmente, já que se trata de um evento muito famoso, né? Poderia simplesmente tirar esse tempo aqui, onde eles lançaram, né? Já que foi um evento único, inclusive, né? Onde eles lançaram a bomba atômica, né? Então, they have launched it, né? Sempre lembrando aqui do object pronoun, né? In Japan. Que é o in, né? Levando em consideração que eu estou me referindo a um país, né? Então é in, né? They have launched it in Japan.
Então aqui eu não estou interessado em saber quando, saber onde apenas, né? Então, presta muita atenção aí nessas diferenças, né? Que é isso que vai fazer você se diferenciar das pessoas do que diz respeito à conjugação verbal. Valeu, galera, até a próxima.